Hoje, então, nós temos a satisfação de ter conosco o nosso companheiro Araripe, que é trabalhador da casa, que vai nos falar sobre Mestre Amado. Boa noite a todos. A gente fala boa noite por uma força do hábito, né? Mas o horário de verão. Então, boa tarde a todos. Eu escolhi esse tema, Amado Mestre, até mesmo em função do mês de dezembro, que, como o Leandro lembrou no início, neste mês, nesses dias, Jesus é muito lembrado. Ele é bastante lembrado e desperta em nós um sentimento de amor. E pensando nisso, pensando em Jesus, pensando no amor, pedimos a Ele, o nosso Mestre, pedimos à espiritualidade amiga que nos envolva em muita paz. Quando pensamos em Jesus, pensamos também no amor que Ele derrama sobre todos nós, sobre toda a humanidade. Este Mestre que nós aprendemos a amar, conhecemos desde há muito. Nós, especialmente cristãos, somos remetidos a esse sentimento de amor, mesmo antes do nosso nascimento. Já ali, no útero de nossa mãe, ouvimos, ou sentimos, percebemos a fala da nossa mãe nas preces, nas suas orações que faz, na sua fé. E nascemos, então, já com este sentimento de proximidade com o nosso Mestre. E isso só tende depois a crescer, a aumentar, com a convivência que nós vamos tendo com os nossos instrutores, com os nossos educadores, com aqueles que nos passam os ensinamentos religiosos, sempre voltados para o engrandecimento desse sentimento. Nós amamos a Jesus e também somos muito amados por Ele. Ele tem por todos nós um amor incondicional. E como nós vamos percebendo, como nós vamos descobrindo esse sentimento que é dele para conosco, é através desta educação que vamos recebendo, dos ensinamentos que vamos obtendo, quando nós vamos lendo, principalmente quando lemos o Evangelho. O Evangelho, no seu Novo Testamento, nos traz as informações desde o momento em que ele recebe essa incumbência de ser um missionário, depois nos narram do seu nascimento, que fica tão gravado, marcado na própria memória da humanidade. Representamos hoje o nascimento de Jesus das formas mais variadas. Nos fala também da sua adolescência e principalmente nos fala do seu compromisso evangélico, do seu compromisso para os ensinamentos ao qual ele se predispôs quando aqui veio. E essas informações nos vão chegando através em primeiro lugar, através dos evangelistas. Ao abrirmos ali a nossa Bíblia, no Novo Testamento, quando deparamos com Mateus,
Mateus começa a nos narrar, a nos falar das coisas do Mestre, e ele traz então as suas informações movidos por este sentimento. Pois nós sabemos que Mateus atendeu ao chamado do Mestre na primeira vez. Quando Jesus o encontra na coletoria, desenvolvendo o seu trabalho, Jesus diz a ele: segue-me. E Mateus não pensa, não titubeia, ele sai, deixa tudo e a partir daquele momento ele vai seguir a Jesus. E é com esse sentimento que ele escreve, que ele nos traz as suas informações. Nós temos também o evangelista Marcos, que também nos passa esse mesmo sentimento. Marcos é contado entre os 60 discípulos mais próximos do Mestre. E ele, nessa convivência, nos passa essas informações. Temos também o Evangelho de Lucas. Lucas escreve bastante e de uma forma muito carinhosa a respeito de Jesus. Lucas, ele não conheceu Jesus, não esteve pessoalmente com Jesus. Lucas é um liberto que se forma em medicina. Ele é grego, nascido em Antioquia, e ele teve algumas informações de Jesus antes do seu apostolado, antes dele ter esse contato maior. E era até antagônico essa informação que ele tinha do Mestre. Diz Taylor Caldwell, uma historiadora inglesa, que estuda, analisa, pesquisa a respeito da vida de Lucas e nos traz estas informações de que Lucas tinha um certo conflito toda vez que ouvia alguma história, ouvia falar de Jesus, pois ele era médico, e principalmente naquele momento em que Lucas lutava com a vida de algum dos seus pacientes, nessa luta que ele travava contra a morte, ele recebia a informação de que Jesus, numa palavra, num gesto, numa ordem, curava aqueles que o buscavam. E ele desenvolvia, então, este sentimento, talvez de inveja, talvez de impotência, diante das informações que ele recebia. Mas ele vai ter contato com essa doutrina deixada por Jesus. E ele vai buscar as informações, colher as informações a respeito daquele a quem ele conhecia apenas pelas informações que recebia, e aqueles que conviveram com Jesus lhe passam uma informação muito amorosa do grande amor que este tinha por toda a humanidade. E ele vai também conhecer Maria de Nazaré, que habitava uma pequena vivenda, e ele, durante um período da sua vida, nos diz a historiadora, alugou então uma casa bem próxima de onde estava Maria de Nazaré, e às tardes ele ia lá colher as informações da mãe de Jesus. Então, por isso, quando ele coloca nas suas escritas as informações de Jesus, ela é talhada de amor, do amor que Maria tinha pelo filho, por aquele a quem ela teve nos braços e que deu a educação e a instrução primeira. Essas informações chegam, então, até esses historiadores, esses escritores, esses evangelistas. Temos também informações daqueles que conviveram com Jesus. Nos evangelhos nos falam do relacionamento que teve com Pedro.
E o próprio Pedro, depois, nas suas epístolas, vai nos trazer informações desse relacionamento que ele teve com o Mestre. Num determinado momento, Jesus chega a Pedro e faz uma pergunta. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, Jesus repete esta pergunta. Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro é sim. Amo, eu o amo, Mestre. E Jesus, então, por 3 vezes repetiu. Apacenta as minhas ovelhas. Nós temos também um relacionamento muito amoroso de Jesus com Judas Queriote. Judas foi um dos seus discípulos e as informações que temos, trazidas pelos próprios evangelistas, que Jesus tinha uma preferência por Judas. Jesus gostava muito, de um modo até particular, porque em determinados momentos Jesus se recolhia para longas conversas com Judas. Ali ele passava a dar as suas informações, gostava muito de ouvir o que Judas trazia, pois Judas era um intelectual, era um homem de uma inteligência voltada para o relacionamento social, para a política. E Jesus gostava muito destas conversas, desses momentos de trocas de informações. Temos também um amor muito grande relatado nos evangelhos, que é o de Maria de Magdala. Essa mulher que conheceu a Jesus e que teve a oportunidade de estar ao lado, de estar na presença, e mais do que isso, teve a oportunidade de demonstrar o seu amor, lavando os pés de Jesus em lágrimas, e com os próprios cabelos ela seca os pés de Jesus. Uma demonstração de uma afetividade. Temos que nos lembrar também de alguém que amou muito a Jesus. Saulo, que num determinado momento da sua vida tem o seu encontro com Jesus. Que a partir daquele momento ele passa então a se denominar como Paulo da cidade de Tarso. Aquele que durante um bom período da sua vida utiliza todo o seu conhecimento que ele tinha das Escrituras Sagradas. Utiliza todo o seu conhecimento no comando daqueles que estão sob a sua doutrina, sob as suas ordens. E que tem esse encontro, este momento em que ele chega até Jesus e sente aquele choque. É o momento em que ele se encontra face a face com o amor. O amor que resplandece, que envolve e que a tudo ele consegue transformar, modificar e melhorar. E a partir de então, Paulo passa a defender não apenas aquele homem, mas a sua ideia, aquilo que ele mostrou nos ensinamentos, e passa a ser então o maior defensor daquele a quem ele perseguia. Então essas informações que nós recebemos lá daquela época, vai formando a nossa personalidade, formando o nosso sentimento, principalmente com relação a Jesus. Como somos cristãos, nós amamos e temos esta ligação mais direta com Jesus. Não apenas pela religião,
pelos ensinamentos religiosos que recebemos, porque o ensinamento religioso nos faz ligarmos aquele que é o nosso mestre, o nosso exemplo, assim como o budista, por exemplo, desenvolve durante os seus ensinamentos recebidos um amor por Siddhartha Gautama. Assim como o hinduísta, ele desenvolve esse mesmo sentimento por Krishna. E assim como o muçulmano, durante a sua vida, durante o seu desenvolvimento, desenvolve esse sentimento de amor por Maomé. Nós, que somos cristãos, desenvolvemos sim esse sentimento de amor por Jesus. Dentro da doutrina espírita, nós estudamos o Evangelho, estudamos a vida, os exemplos, os atos, os fatos, tudo isso que se relacionava a Jesus, de uma forma até um pouco mais profunda do que as outras doutrinas. Porque dentro da doutrina espírita nós temos uma vantagem, nós temos um ganho a mais. Nós temos os ensinamentos que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mesmo Evangelho com uma interpretação lógica de um pedagogo, com a interpretação de Allan Kardec, em cima de todos esses ensinamentos. E temos depois as informações que nos chegam da espiritualidade. Esses amigos espirituais, espíritos altamente desenvolvidos em intelectualidade, em sentimento moral, desenvolvidos no amor, nos trazem essas informações reais, informações vividas por esses espíritos naquele mesmo tempo em que Jesus aqui estava. São conhecedores da doutrina de Jesus e conhecedores do próprio Mestre. Nós temos algumas informações que nos chegam, que nos complementam. Por exemplo, com relação a Judas. Judas era aquele que amava Jesus, era até dito pelos outros evangelistas que ele era o preferido de Jesus. E ele, em determinado momento, vai dar um beijo que fica marcado para todo sempre. Nós vamos nos lembrar sempre de Judas, o traidor, aquele beijo que é exatamente o contrário do sentimento de amor. Maria Dolores, se não me engano, mas é Maria Dolores, sim. Maria Dolores é um espírito que durante algum período escreveu através da mediunidade de Chico Xavier, e ela tem um livro chamado Coração e Vida. É um livro de poemas, e num dos poemas ela nos diz assim, que após a crucificação de Jesus, quando ele percebe toda aquela humilhação que o Mestre passou, quando ele começa a relacionar o que aconteceu ao Mestre com aquilo que ele fez, aquele propósito que ele tinha não era exatamente o que estava acontecendo, e Jesus é crucificado. Se sente ele então responsável por aquilo, traz para si aquilo que aconteceu, que a própria humanidade registra como uma história, mas ele traz para si o fardo de que o Mestre foi crucificado, porque ele o entregou, porque naquele beijo ele determina o destino do Mestre. E tomado deste sentimento, ele então se suicida. E qual é o gesto de Jesus relatado por Maria Dolores neste livro? Diz-nos ela que no momento em que Jesus se entrega ao Mestre, ao Pai,
em que ele deixa a vida material e entra definitivamente na vida espiritual, o seu primeiro gesto, o seu primeiro ato, é ir até onde Judas estava e trazê-lo e entregá-lo aos cuidados daqueles espíritos luminares que o seguiam. Então, este é o gesto de Jesus para aquele que o traiu. Pedro, que por 3 vezes foi convidado ao sentimento de amor, quando por 3 vezes Jesus pergunta a ele: tu me amas? E ele responde que sim. Este mesmo Pedro, num determinado momento, naquele momento em que Jesus era carregado, ele vai negar a Jesus por 3 vezes. 3 vezes ele é questionado: você estava com aquele homem? Não, eu não o conheço. Sim, eu vi você com ele. Não, eu não estava com ele. Por 3 vezes ele vai negar. E a partir de então, no momento em que ele percebe aquilo que ele fez, que ele traz para si aquela responsabilidade do fato de ter negado por 3 vezes ao Mestre, ele então converte isso em energia, em força, em uma capacidade que nem mesmo ele conhecia que era portador. E utiliza para o trabalho que se desponta a partir daquele momento, quando ele traz para si a responsabilidade de levar avante o trabalho do Messias, de levar avante a palavra, os ensinamentos, os exemplos deixados pelo Mestre. E é desta forma que ele vai então demonstrar o seu amor, demonstrar aquilo que ele realmente sente por Jesus, por aquele que o forma como um evangelista. E hoje, nós estamos aqui há 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos desta passagem, que já desenvolvemos através desses milênios esse sentimento que aqueles desenvolveram em alguns anos, em alguns dias, em um instante, em um segundo, desenvolveram esse sentimento. Nós tivemos aí 2000 anos para desenvolvermos. Como é que nós amamos a Jesus? Não importa, cada um de nós tem a sua maneira, tem o seu meio de demonstrar esse sentimento. Ainda que tenhamos o amor de Pedro, ainda que o tenhamos negado, porque muitos de nós, às vezes, nessa mesma vida, nessa mesma encarnação, ou em encarnações anteriores, quantas vezes podemos ter negado a Jesus? Talvez por medo, talvez por desconhecimento, talvez para não sermos discriminados naquele momento ou naquela situação, nós o tenhamos negado. Mas ainda que assim seja, nós temos sempre a oportunidade de reconhecermos que o negamos e a partir de então, assim como Pedro, colocarmos em prática tudo isso que aprendemos, tudo isso que nos faz reconhecermos que o negamos. Porque só tomamos consciência de alguma coisa quando já sabemos como ela é. Quando já temos a nossa inteligência desenvolvida a ponto de assumir, a ponto de reconhecer que algo não é certo. Então, quando tomamos essa consciência, quando percebemos que o negamos, que possamos utilizar este reconhecimento e também essa capacidade que temos de reverter e passarmos a utilizarmos esse conhecimento na direção certa, na direção do bem. Podemos também termos sido Paulo,
ou Saulo. Podemos ter nesta vida, ou em encarnações passadas, termos sido aquele que o perseguimos, que estivemos em contraposição a este mestre, mas que no momento em que nos reconhecemos como cristãos que somos, em que nos reconhecemos no ponto em que nós estamos, possamos virar essa página. E assim como ele, que num determinado momento tinha um sentimento de antagonismo contra ele, se reverte num sentimento de amor. Ainda que tenhamos caminhados nesta nossa trajetória no sentido contrário, no sentido de perseguição, no sentido de estarmos avessos às informações que ele nos passa, mas ao reconhecermos, daquele momento em diante, nos voltarmos a ele, recebê-lo em nós, assim como Pedro o recebe no momento em que ele aparece. Porque a transformação de Paulo é naquele momento em que ele não se questiona, em que ele reconhece que estava errado, mas não pede perdão, não para, não se estagniza. Ele simplesmente pergunta: o que queres que eu faça? Essa é a transformação, este é o momento de Pedro. Não havia mais passado, não havia mais ódio, perseguição. Ele apenas se rende e diz: o que queres que eu faça? Que possamos nós, que ainda tenhamos caminhado neste sentido contrário, no momento em que nós nos apercebemos do amor que este ser tem por todos nós, podemos dizer a ele: Senhor, o que quer que eu faça? E fazermos dali para frente aquilo que ele determina, aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele nos deixou. Temos aqueles também que, assim como Maria de Nazaré, que não tinha nenhum sentimento, nem de amor, nem contrário, tinha apenas a sua vida material, que não estava preocupada se ele estava certo, se ele estava errado, não tinha nenhuma preocupação. Possamos ter vividos assim como Maria, sem nos apercebermos, mas no momento em que nós estamos diante de Jesus, no momento em que abrimos o Evangelho, que lemos ali uma mensagem, uma informação e nos identificamos com ela, é aqui que Jesus me pega, é aqui que Jesus se transforma para mim nesta realidade de amor. Que possamos então, a partir deste momento, modificarmos aquilo que somos, aquilo que ainda não percebemos que estava errado, mas que não era o caminho certo. Coisas que fazíamos, que agora já não cabe mais, que agora já não fazem parte mais dos meus hábitos, dos meus costumes, e a partir de então, vivermos aquele momento em que ela vive, lavando e secando os pés de Jesus. E sabemos também as informações que temos através dos evangelistas, através de todos os historiadores, da vida de Maria de Magdala a partir daquele momento. Ela é uma outra criatura, não que ela tenha se transformado naquele repente, mas ela consegue visualizar o que realmente é importante, o que realmente tem valor, que é a vida certa, que é a vida reta. Então, tudo aquilo que ela possuía de beleza, de bens materiais, nada disso mais tem importância. Que possamos viver essa transformação no momento em que nós conhecermos, em que nós tivermos esse contato com Jesus. Agora, como que nós podemos também desenvolvermos, passarmos por estas situações?
nós sabemos, quando queremos gostar de alguém, quando queremos saber o que ele fez, saber como nós agiríamos diante desta criatura, é necessário que a gente conheça o Mestre, que conheçamos Jesus. E como que a gente faz isso? Lendo, no exato momento em que a sociedade vive, em que nós temos todos os meios de informações, nós podemos ler. De repente, abrir a nossa Bíblia, muitos de nós possuímos a Bíblia, mas também muitos de nós não temos o hábito de lê-la, de conhecê-la, de abrir a Bíblia no Novo Testamento. Ainda que a gente não se disponha a ler ela na íntegra, mas que possamos conhecer o Evangelho de Mateus, que possamos ler as informações ali que ele nos traz, analisarmos e compararmos com aquilo que Marcos nos fala, trazer as informações de um e do outro, conhecermos a visão que Lucas tem de Jesus, daqueles momentos em que ele vivia, qual a interpretação de Lucas a respeito dos exemplos, dos ensinamentos de Jesus. Trazermos esses 3 evangelistas e compará-los a João, quando ele nos fala daquela forma tão espiritualizada de Jesus, da vida dele, dos milagres, dos acontecimentos que ele faz. Quando tivermos o conhecimento desses 4 evangelistas, nós já teremos então informações de quem é este amado Mestre. Quando fizermos uma análise da situação narrada pelos evangelistas, passarmos a prestar atenção nos exemplos que Jesus nos deixou. Como ele agia, como ele fazia, quando ele era atacado, qual era a sua reação? Quando ele era traído, de que forma ele agia para com aquele? Nos momentos em que ele envolve as pessoas com aquilo que ele tem. Quando nós vamos obtendo esses conhecimentos dos seus exemplos, vamos prestar atenção então nos seus ensinamentos. Porque Jesus, a cada palavra, a cada sentença que ele proferia, trazia um ensinamento. Vamos conhecer as parábolas citadas por ele. O que ele estava nos dizendo naquele momento? Como aplicar aquela parábola no momento em que ele fala? E reconhecer também que os seus ensinamentos não eram apenas para aquela gente, não era apenas para aquele tempo, para aquela era. Os seus ensinamentos eram para sempre. Cada um dos seus ensinamentos, vamos analisar e trazê-los para o momento em que estamos vivendo. No momento em que eu estou sofrendo, porque é este momento o mais propício para nós buscarmos esses ensinamentos, esses exemplos de Jesus. Naquele momento em que nós estamos passando por um período um pouquinho mais difícil, por uma situação que não é muito agradável, por uma situação de sofrimento, com alguma doença, com alguma desavença, vamos trazer esses ensinamentos de Jesus para este momento. O que ele me diz a respeito disso? O que ele me diz a respeito da traição que eu acabo de sofrer? E desta forma, nós vamos então conhecendo e aprendendo com ele. Entre todos os ensinamentos que ele nos deixa, há uma chave. Tem ali algo que nos completa nesses ensinamentos. Tem uma chave que detona este desejo de aprender ou esse desejo de descobrir todo esse mistério. Ele resume todos esses ensinamentos, ele resume todos os mandamentos e traz para um só, para o princípio, quando ele nos diz que a chave do sucesso,
a chave do bem viver, da felicidade, está em amar a Deus sobre todas as coisas. E isso ele nos deixa bastante claro através da sua própria vida, através de cada um dos seus atos, através de cada uma das suas palavras. Pois Deus, para ele, para Jesus, estava acima de tudo. Era o primeiro, e ele sempre se refere ao Pai. Ele chama Deus de Pai. E ele continua, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é bem semelhante ao primeiro, e amar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Nesses dois ensinamentos, ele nos traz toda a informação para a nossa felicidade, para o momento em que somos traídos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque Jesus, quando ele nos refere ao próximo, ele não determina que o próximo é este ou aquele. O próximo é aquele que convive conosco. E devemos amar, colocar o amor acima de tudo, de todos os acontecimentos. Aquele que ama, aquele que segue esse ensinamento de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo, ele não consegue ter um sentimento negativo com relação a outra pessoa. Porque ele vai amar aquele que te agrada, ele vai amar aquele que te fere também. Então, esse sentimento, ele coloca como sendo o primeiro, como sendo o primeiro ensinamento. E com o passar desses análises que nós vamos fazendo, de como ele viveu, do que ele falou, nós vamos trazendo isso para o nosso conhecimento, para a nossa proximidade para com ele. E nós da doutrina espírita, temos ainda, talvez até um arroubo de intimidade para com o mestre, porque é bastante comum, dentro da doutrina espírita, chamarmos Jesus de irmão. Nós temos essa intimidade de dizer que ele é o nosso irmão. Às vezes fazemos alguma referência, o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho, o nosso irmão divino, mas o chamamos de irmão. Diferente de algumas outras doutrinas que não têm essa intimidade com aquele que é o que está acima, que não o chamam de irmão, podem o chamar de mestre, mas de irmão. Nós temos esta capacidade de dizer. Que sejamos, então, fraternos para com Jesus. Que tenhamos esse relacionamento de irmão. Um irmão que sabe menos, que pode menos, mas nem por isso menos irmão do que aqueles que podem mais. E através dessa amizade que temos com ele, sermos fiéis aos ensinamentos que aprendemos dele, aos exemplos que recebemos. Vivermos de uma forma de que demonstremos através das nossas ações, das nossas atitudes, este amor, seguindo os seus ensinamentos, obedecendo talvez não as ordens dadas por ele, mas obedecendo a esta lei natural, esta lei de evolução, esta que foi criada por Deus, aquele que nos cria e que nos sustenta, mas que também nos governa através destas leis que ele então passa a nos ditar depois
deste primeiro mandamento, deste maior mandamento. Mas ele vai nos dizer: reajusta-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Ele vai nos dizer: perdoa. Perdoa 70 vezes 7. Perdoa indefinidamente. Quando ele responde a Pedro quantas vezes deveria ser perdoado, ele deveria perdoar, Jesus então dá um determinado número, um número infinito, mas ele diz assim: perdoa tantas vezes quantas vezes você quer ser perdoado. Quantas vezes nós queremos ser perdoados? Por aqueles que convivem conosco, por Deus, pela espiritualidade. Então ele nos diz: perdoa sempre. Este é um outro ensinamento relacionado ao amor ao próximo. Seguindo então os ensinamentos de Jesus, conhecendo, compreendendo, nós vamos colocando em prática e com isso demonstrando que realmente nós amamos a Jesus. E agora, quando se aproxima então o dia do aniversário de Jesus, que possamos nós colocarmos esse sentimento em prática. Que adianta nós chegarmos ali diante da árvore de Natal que montamos na nossa casa, diante daquela mesa farta que nós sempre fazemos questão de ter, até arroz com uva passa, tudo bonitinho, e chegarmos até lá, fazermos a nossa prece, mas se no nosso coração há ainda alguma coisa a ser ajustada, uma desavença que eu não resolvi, um perdão que eu não dei, aquele auxílio ao qual fui solicitado e que eu ainda estou protelando. Então que possamos, ao comemorarmos este aniversário, estarmos ali presentes, mas com a vestimenta mais pura, que é o coração em paz, um coração tranquilo. Deixarmos de lado alguns ajustes que nós não conseguimos, que façamos assim como Paulo: eu fiz, tudo bem, mas daqui para frente é diferente. Eu vou deixar esse passado e daqui para frente eu sou só amor. Que possamos nos reajustarmos também conosco, com os nossos erros e com aqueles que estão ao nosso lado, perdoando e também, acima de tudo, pedirmos perdão, porque temos mágoas que devemos perdoar, mas também temos muito, mas muito perdão a pedir a Deus, aos espíritos amigos e àqueles que convivem conosco. Porque assim como somos ofendidos quando aqueles que estão ao nosso lado erram contra nós, na nossa vida, em muitos momentos nós também erramos e também ferimos e precisamos do perdão do outro para conosco. Que possamos nos reajustar através do perdão, nos acertando, nos colocando no caminho e que no Natal possamos realmente comemorar e dizer parabéns a Jesus pelo aniversário e parabéns a nós pela nossa melhoria, por aquilo que eu aprendi, por aquilo que eu me modifiquei e por tudo aquilo que eu vou ser daqui para frente. Parabéns a todos nós nesse aniversário. Muito obrigado.